O que há de errado com o mundo? G.K. Chesterton. Quarta parte da leitura. Continuação do primeiro capítulo. O tópico é a família livre. Como disse, proponho tomar um só exemplo central. Tomarei a instituição chamada de casa ou lar privado, concha ou órgão da família. Consideraremos as tendências cósmicas e políticas somente na medida em que atingem esse abrigo antigo e único. Bastarão poucas palavras para resumir tudo o que tenho a dizer sobre a família em si. Deixarei de lado as especulações sobre a origem animal e os detalhes de sua reconstrução social. Preocupa-me somente sua palpável onipresença. Ela é uma necessidade da humanidade. Se assim o quiserem colocar, um alçapão do qual a humanidade não tem como escapar. Só a ignorância hipócrita de um fato notório poderia levar alguém a pensar em falar de amor livre, como se fosse tão episódico quanto acender um cigarro ou assobiar uma melodia. Suponhamos que todas as vezes que um homem acendesse um cigarro, aparecesse-lhe um enorme gênio dos anéis de fumaça e seguisse por toda a parte qual imenso escravo. Suponhamos que todas as vezes que um homem assobiasse uma melodia, ele fizesse um anjo descer, tendo então de andar para sempre com um serafim atado a uma corda. Essas imagens catastróficas não são senão débeis paralelismos das consequências sísmicas que a natureza atrelou ao sexo. E desde o princípio está perfeitamente claro que um homem não pode ser um livre amante, ou será um traidor ou um homem amarrado. O segundo elemento que cria a família é formado por suas consequências, que apesar de colossais, são graduais. O cigarro produz um bebê gigante. A melodia, apenas um pequeno serafim, donde surge a necessidade de um sistema prolongado de cooperação, donde surge a família em seu pleno sentido educativo. Pode-se dizer que essa instituição do lar é a única instituição anárquica, o que equivale a dizer que ela é a mais antiga que a lei e mantém-se fora do Estado. Por sua natureza, é renovada ou corrompida por forças indefiníveis de costume ou parentesco. O que não quer dizer que o Estado não tem autoridade alguma sobre as famílias. A autoridade do Estado é e deve ser invocada em muitos casos que fogem à regra. Mas na maioria dos casos normais de alegrias e tristezas familiares, o Estado não tem razão para intrometer-se. Não é que a lei não devia interferir. Antes, ela não pode fazê-lo. Assim como há campos demasiado distantes para a lei, há também campos demasiado próximos. Do mesmo modo, um homem pode ver o Polo Norte antes de chegar a ver a sua própria coluna vertebral.
As questões pequenas e próximas escapam do controle, pelo menos tanto quanto as amplas e distantes. As dores e prazeres reais da família constituem uma forte ilustração disso. Se um bebê chora pela lua, o policial não poderá conseguir-lhe a lua, e tampouco é capaz de fazer o bebê parar de chorar. Criaturas tão próximas entre si como marido e mulher, ou mãe e filhos, têm o poder de fazer um ao outro feliz ou infeliz. Poder que nenhum tipo de correção pública é capaz de administrar. Ainda que um casamento possa ser desfeito todas as manhãs, isso não devolverá o repouso noturno do homem, que passou a noite acordado levando uma bronca da esposa. E que bem há em dar muito poder a um homem que só almeja um pouco de paz. A criança deve depender da mais imperfeita das mães. A mãe pode dedicar-se aos filhos mais ignóbeis. Nesse tipo de relação, as vinganças legais são vãs. Mesmo nos casos anômalos, em que a lei pode intervir, essa dificuldade aparece com frequência, como sabem muitos magistrados desnorteados. Eles têm de salvar crianças da inanição, afastando-as daquele que lhes ganha o pão. E muitas vezes têm de partir o coração de uma esposa, porque o marido já lhe partiu a cabeça. O Estado não dispõe de ferramenta delicada o bastante para desarraigar os hábitos enraizados e as estreitas afeições da família. Os dois sexos, felizes ou tristes, estão tão firmemente grudados que já não os pode separar a navalha do canivete legal. Homem e mulher são uma só carne. Sim, mesmo quando não calham de ser um só espírito. O homem é um quadrúpede. Sobre essa antiga e anárquica intimidade, as várias formas de governo têm pouco ou nenhum efeito. É feliz ou infeliz, conforme sua própria salubridade sexual e costume fecundante, quer sobre a República da Suíça, quer sobre o despotismo de Sião. Nem mesmo uma república em Sião seria capaz de fazer muito mais para separar os gêmeos siameses. O problema não está no casamento, mas no sexo. E não deixaria de existir nem sob o mais livre dos concubinatos. Não obstante, a esmagadora maioria da humanidade não confiou na liberdade nessa matéria. Preferiu acreditar num laço mais ou menos duradouro. Tribos e civilizações discordam sobre as ocasiões em que podemos afrouxar o laço, mas todas elas concordam que há um laço a afrouxar, não um mero afastamento universal. Para os fins deste livro, não pretendo discutir aquela visão mística da grande tradição europeia, que fez do casamento um sacramento, embora eu particularmente acredite nela. Basta dizer que pagãos ou cristãos tomavam igualmente o casamento como um laço, como algo que, em circunstâncias normais, não deveria ser desfeito. Em síntese, essa crença humana num elo sexual baseia num princípio que a mente moderna converteu num estudo extremamente inadequado. É talvez algo análogo ao princípio de recobrar o fôlego durante uma caminhada.
O princípio é este: em tudo que é digno de ter, mesmo em todos os prazeres, há uma porção de dor ou tédio que deve ser preservada, a fim de que o prazer possa renascer e perdurar. A alegria da batalha vem depois do primeiro medo da morte. A alegria de ler Virgílio vem depois do enfado de tê-lo estudado. O entusiasmo do banhista vem depois do choque inicial em face da gelada água do mar. E o sucesso do matrimônio vem depois do fracasso da lua de mel. Todos os votos, leis e contratos humanos são maneiras de sobreviver com sucesso a esse ponto de ruptura, a este instante de rendição potencial. Em tudo que vale a pena fazer, há um estágio em que ninguém o faria, exceto por necessidade ou por honra. É então que a instituição surtém o homem e o ajuda a prosseguir sobre um terreno mais firme. Se este sólido fato da natureza humana é suficiente para justificar a dedicação sublime do matrimônio cristão, isso já é outra questão. Importa saber que ele é plenamente suficiente para justificar a corrente impressão dos homens de que o matrimônio é algo fixo e sua dissolução é uma falha, ou no mínimo uma ignomínia. O elemento essencial não é tanto a duração quanto a segurança. Duas pessoas devem estar ligadas a fim de fazer justiça uma à outra. Seja por 20 minutos numa dança ou por 20 anos num casamento. Em ambos os casos, a questão é que, se um homem fica entediado nos primeiros 5 minutos, ele precisa seguir adiante e forçar-se a ser feliz. A coerção é uma espécie de encorajamento, ao passo que a anarquia, ou isso que alguns chamam de liberdade, é essencialmente sufocante, porque essencialmente desencorajadora. Se todos nós flutuássemos no ar, como bolhas, livres para vaguear por qualquer lugar, a qualquer hora, o resultado prático disso seria que ninguém teria coragem de iniciar uma conversa. Como seria desagradável sussurrar as primeiras palavras de uma frase em tom amigável e então ter de gritar o fim dela, porque a pessoa com quem se estava conversando afastou-se, flutuando no livre e informe éter. Um deve apoiar o outro para fazerem justiça um ao outro. Se os americanos podem se divorciar por incompatibilidade de temperamento, não consigo entender como ainda não estão todos divorciados. Conheci muitos casamentos felizes, mas nunca um compatível. O objetivo do casamento é lutar e sobreviver ao instante em que a incompatibilidade mostra-se incontestável. Pois um homem e uma mulher, como tais, são incompatíveis. Oitavo tópico: selvageria da domesticidade. Ao longo deste rude estudo, teremos de abordar aquilo que chamam de problema da pobreza. Um especial da pobreza humanizada do industrialismo moderno. Mas nesta questão, a dificuldade
não está propriamente no problema da pobreza, senão no problema da riqueza. É a psicologia especial do ócio e do luxo, o que falsifica a vida. Alguma experiência dos movimentos modernos, do tipo avançado, levou-me à convicção de que eles geralmente baseiam-se em alguma experiência peculiar aos ricos. O mesmo se dá com a falácia do amor livre, da qual falei há pouco. A ideia da sexualidade como uma sequência de episódios. Esse amor livre implica um feriado prolongado para cansar-se de uma mulher e um veículo motorizado para sair à caça de outras. Implica também dinheiro para manutenção. Um motorista de ônibus dificilmente terá tempo para amar sua própria esposa, menos ainda para amar a alheia. E se os modernos teatros da tese têm êxito em suas representações e desavenças nupciais, isso ocorre porque só há uma coisa que um drama não é capaz de representar: um fatigante dia de trabalho. Eu poderia dar muitos outros exemplos da pretensão plutocrática que está por detrás da frase: por que a mulher deveria depender financeiramente do homem? A resposta para essa pergunta é que, entre as pessoas pobres e práticas, ela não depende, exceto no sentido em que ele também depende dela. Um caçador tem de rasgar suas roupas. É preciso que alguém as costure. Um pescador tem de pescar seus peixes. É preciso que alguém os cozinhe. Está bastante claro que essa concepção moderna da mulher como um mero parasita bonito e pegadiço, um joguete, etc., surgiu da lúgubre contemplação de algumas ricas famílias de banqueiros, em que o banqueiro ia à cidade fingia fazer algo, enquanto sua esposa ia ao parque e não fingia fazer nada. Um homem pobre e sua esposa formam uma parceria de trabalho. Se um sócio de uma empresa de editores entrevista os autores enquanto o outro entrevista os funcionários, pode-se dizer que um deles depende financeiramente do outro. Era Roder um parasita bonito e pegadiço de Stoughton? Nota de rodapé. Matthew Roder e Thomas Wilberforce Stoughton eram sócios da editora britânica Roder e Stoughton, fundada em 1840. Fim da nota. Era Marshall, mero joguete de Snellgrove. Nota de rodapé. James Marshall e John Snellgrove eram sócios de uma loja de departamentos em Londres. Fim da nota. Mas de todas as concepções modernas geradas pela simples riqueza, a pior é esta: a concepção da domesticidade como algo estúpido e submisso. Dentro do lar, dizem, jazem decoro insípido e rotina. Fora dele, aventura e variedade. Eis a opinião do homem rico. O homem rico sabe que sua própria casa move-se sobre rodas da fortuna. Fortuna enorme e silenciosa, que giram à custa do trabalho de um sem número de criados, num ritual silente e ligeiro. Em contrapartida, toda sorte de vadiagem romântica é-lhe acessível ao lado de fora da casa, nas ruas. Ora, ele tem montanhas de dinheiro e pode permitir-se ser um vagabundo.
Sua aventura mais selvática terminará num restaurante, ao passo que a mais tranquila aventura do labrego poderá terminar no tribunal de polícia. Se quebrar uma janela, poderá pagar por ela. Se quebrar um homem, poderá pagar-lhe uma pensão. Como milionário da história, ele pode comprar um hotel para tomar uma dose de gin. E é porque ele, o homem luxuoso, dita o tom de praticamente todo pensamento avançado e progressista que nós quase esquecemos do que de fato significa um lar para a esmagadora maioria dos homens. A verdade é que para os moderadamente pobres, a casa é o único lugar para a liberdade. Mais ainda, o único lugar para a anarquia. É o único recanto da terra em que um homem pode repentinamente alterar o sistema, fazendo um experimento ou ceder a um capricho. Em qualquer outro lugar, ele terá de aceitar as severas regras. Na loja, na taberna, no clube, no museu, onde quer que ele entre. Em sua casa, ele pode fazer as refeições no chão se quiser. Eu mesmo faço isso com certa frequência, o que me proporciona a sensação curiosa, infantil e poética de estar em um piquenique. Se eu tentasse fazer o mesmo numa casa de chá da ABC... Nota de rodapé. Heritage Bread Company, ABC, foi uma empresa britânica especializada na produção de pães, mas que também ficou conhecida por suas casas de chá. A primeira delas inaugurada em 1864. Fim da nota. Se eu tentasse fazer o mesmo numa casa de chá da ABC, causaria um transtorno considerável. Um homem pode vestir um roupão e chinelo em sua casa, mas estou certo de que não lhe permitiriam entrar nesses trajes no Savoy, embora eu nunca tenha tirado a prova. Se você for a um restaurante, precisará beber algum dos vinhos da carta. Todos eles, se você insistir, mas certamente algum deles. Mas se você tiver uma casa com jardim, poderá tentar fazer um chá de malva rosa ou um vinho de corvóvulo, se o quiser. Para o homem comum e trabalhador, o lar não é um lugar tranquilo em um mundo de aventura, mas um lugar selvagem num mundo de regras e tarefas estabelecidas. O lar é o único lugar onde pode-se cobrir o telhado com um tapete e o chão com telhas, se assim o desejar. Quando um homem desperdiça todas as noites saltando de bar em bar ou de music hall em music hall, dizemos que ele está levando uma vida irregular. Mas não está. Está levando uma vida altamente irregular, sob as regras estúpidas e muitas vezes opressivas desses lugares. Há vezes em que não lhe é permitido sequer assentar-se nos bares. E com uma frequência ainda maior, não lhe é permitido cantar nos music halls. Os hotéis podem ser definidos como locais onde se é forçado a andar bem trajado. Os teatros podem ser definidos como locais onde não se podem fumar. Um homem só pode fazer um piquenique em casa. Como Rassi disse, tomarei essa pequena onipotência humana, essa posse de uma segura célula ou câmara de liberdade, como modelo funcional para a presente investigação. Ainda que não possamos
dar a cada inglês um lar livre e próprio, pelo menos nós desejamos fazê-lo. E ele também. Por ora, falaremos do que ele quer, não do que ele presume que irá conseguir. Ele quer, por exemplo, uma casa independente, não uma casa germinada. Mas na corrida comercial, ele pode se ver forçado a dividir uma parede com outro homem. De maneira similar, numa corrida de 3 pernas, ele pode se ver forçado a dividir uma perna com outro homem. Mas certamente não é assim que se imagina em seus sonhos de elegância e liberdade. Além disso, ele também não deseja um apartamento. Poderá comer, dormir e louvar a Deus num apartamento, como poderia comer, dormir e louvar a Deus num trem. Mas um trem não é uma casa, é uma casa sobre rodas. E um apartamento não é uma casa, é uma casa sobre pernas de pau. A ideia de contrato direto com a terra e com suas bases, assim como a ideia de separação e independência, faz parte deste instrutivo ideal humano. Portanto, tomarei essa instituição como pedra de toque. Assim como todo homem normal deseja uma mulher e filhos nascidos de uma mulher, todo homem normal deseja uma casa própria para alojá-lo. Não deseja apenas um telhado e uma cadeira. Ele quer um reino objetivo, invisível. Quer um lume para cozinhar a comida que gosta, e uma porta para abrir aos amigos de sua escolha. Esses são os anelos normais dos homens, mas não digo que não existiam exceções. Pode haver santos acima dessas necessidades e filantropos abaixo delas. Agora, que é duque ou Paulstein, pode estar acostumado a mais do que isso. Mas quando era presidiário, acostumara-se a menos. Entretanto, a normalidade da questão é enorme. Dá a quase toda a gente. Casas comuns agradaria a quase toda a gente. Eu afirmo, sem precisar de maiores explicações. Mas o leitor deve estar ansioso para chamar minha atenção para o fato de que na Inglaterra moderna é muito difícil dar casas a quase toda a gente. Isto é fato. Eu simplesmente mencionei um desideratum, desejo, e peço ao leitor que o deixe bem aí, aonde está, enquanto me acompanha numa análise do que de fato acontece nas guerras sociais de nosso tempo. Nono tópico: a história de Woodgood. Digamos que exista em Hoxton um cortiço imundo, vertendo doenças e minado pelo crime e pela promiscuidade. Digamos que existam 2 nobres e corajosos rapazes de puras intenções e, se o leitor preferir, de nobre nascença. Chamemo-nos-lhe Rude e Good. Digamos que Rude seja do tipo alvoroçado. Ele diz que as pessoas devem a todo custo ser tiradas desse antro. Para tanto, ele arrecada e contribui com dinheiro, mas então se dá conta de que, apesar dos gordos rendimentos dos Udrigues, as coisas terão de ser feitas da maneira barata se a quiserem ver logo pronta.
Assim ergue uma fileira de habitações coletivas de muitos andares, quais colmeias. E não tarda a ver os pobres todos encaixotados nas minúsculas células de tijolo, que são definitivamente melhores do que os antigos alojamentos, pois que os novos estão protegidos pelas intempéries, são bem ventilados e têm água limpa. Goody, contudo, tem uma natureza mais delicada. Ele sente que falta algo aos pequenos caixotes de tijolo, algo inominável. Levanta inúmeras objeções. Ele critica vigorosamente o celebrado relatório Woody, com o relatório da minoria Goody. E mais ou menos ao final de um ano, chega a dizer acaloradamente a Rudy que as pessoas eram muito mais felizes onde viviam antes. Como as pessoas preservam em ambos os lugares o mesmo ar de aturdida amabilidade, é bastante difícil saber quem é que tá certo. Mas pelo menos pode-se dizer com segurança que ninguém jamais gostou do mau cheiro ou da inanição enquanto tais, mas somente de alguns prazeres peculiares agregados a eles. Mas Goody não pensa assim. Muito antes da batalha final, Rudy versus Goody e outro, Goody conseguiu se convencer-se de que os cortiços e os maus cheiros são na verdade coisas muito encantadoras. Convenceu-se também de que fora o costume de dormirem 14 pessoas num quarto, o que fizera a grandeza de nossa Inglaterra, e de que o cheiro dos fossos abertos é absolutamente essencial para a edificação de uma raça viking. Mas enquanto isso, não terá Rudy se corrompido? Ai, temo que sim. Aqueles edifícios loucamente feios, que ele originalmente erguera como barracões despretensiosos, com o único fim de abrigar vidas humanas, torna-se cada dia mais encantadores a seus olhos iludidos. Coisa que ele jamais teria sonhado defender, exceto por dura necessidade. Coisas como cozinhas comuns ou infames fornos de amianto começaram a parecer-lhe sagradamente brilhantes pelo simples fato de refletirem a fúria de Goody. Amparado por impulsivos livrinhos socialistas, ele sustenta que o homem é realmente mais feliz numa colmeia do que numa casa. Ele rama de fraternidade a impossibilidade prática de expulsar complementos desconhecidos de seu quarto. E atrevo-me a dizer que chama de esforço a necessidade de escalar 23 lances de frios degraus de pedra. Eis o resultado líquido de sua aventura filantrópica. Um passou a defender indefensíveis cortiços e ainda mais indefensíveis proprietários de cortiço, enquanto o outro passou a divinizar os barracões e encanamentos cuja construção foi uma desesperada medida de emergência. Goody é hoje um velho Tory do Carlton Club, corrupto e apoplético. Se lhe falam de pobreza, ele urra com voz grossa e rouca, algo que se conjetura ser: por que não vai você ajudá-los? Tampouco Woody está feliz. É agora um vegetariano magricela, de barba grisalha e pontuda, portador de um sorriso fácil e nada natural. Vive a dizer a todo mundo que pelo menos dormiremos todos num único quarto universal.
enquanto habita uma cidade Harbin, como alguém de quem Deus se esqueceu. Essa é a lamentável história de Woody Good, que apresentei apenas como um exemplo do interminável e exasperante mal-entendido que está sempre a ocorrer na Inglaterra moderna. Para tirar os homens dos cortiços, põe-nos numa habitação coletiva. A princípio, a alma humana saudável detesta ambos. O primeiro desejo de um homem é escapar do cortiço para o lugar mais longe possível, ainda que essa louca corrida o leve a uma habitação modelo. Seu segundo desejo é, naturalmente, escapar da habitação modelo, ainda que isso o leve de volta ao cortiço. Entretanto, não sou nem udiano nem goodiano, e creio que os erros dessas duas personalidades famosas e fascinantes surgiram de um fato muito simples. Nem Woody nem Good pensaram sequer por um instante no tipo de casa que um homem gostaria de ter para si. Em suma, não partiram de um ideal, portanto, não são políticos práticos. Agora podemos retomar o propósito de nosso desairoso parêntese sobre os louvores do futuro e os fracassos do passado. Uma vez que a casa própria é o ideal óbvio de todos os homens, podemos nos perguntar, tomando tal necessidade como modelo para todas as outras: por que ele não a conseguiu? E se isso se deu, num certo sentido filosófico, por culpa dele? Ora, penso que num certo sentido filosófico, isso se deu por culpa dele. E num sentido ainda mais filosófico, penso que isso se deu por culpa de sua filosofia. E isso é o que agora tentarei explicar. Burke, um excelente retórico que raramente enfrentava a realidade, disse, se bem me lembro, que a casa de um inglês era seu castelo. Isso é francamente engraçado. O inglês é talvez o único homem na Europa cuja casa não é seu castelo. Em quase todos os lugares fora da Inglaterra, aceita-se a propriedade do camponês. Aceita-se que um homem pobre pode ser um senhorio, conquanto seja senhor apenas de sua própria terra. Fazer do senhorio e do arrendatário a mesma pessoa tem lá suas vantagens. O arrendatário não terá de pagar aluguel e o senhorio trabalhará um bocado. Mas não me interessa agora defender a pequena propriedade, senão recordar que ela existe em quase toda parte, com exceção da Inglaterra. Mas também é verdade que esse regime de pequenas propriedades atualmente está a ser atacado em toda parte. Nunca existiu entre nós e corre o risco de ser destruído entre os nossos vizinhos. Temos, pois, de nos perguntar o que foi que, nos negócios humanos em geral, e neste ideal doméstico em particular, arruinou a natural criação humana, especialmente neste país. O homem sempre se perdeu. É um vagabundo desde o Éden, mas sempre soube e julgou saber o que estava buscando. Todos os homens têm uma casa, em alguma parte do elaborado cosmos. Sua casa espera-o, encostada entre os vagarosos rios de Norfolk ou dourando ao sol das dunas de Sussex. O homem sempre esteve à procura daquele lar,
que é o tema deste livro. Mas, sob a gélida e cegante tempestade do ceticismo a qual foi sujeitado por tanto tempo, pela primeira vez, ele começa a sentir o resfriamento, não só de suas esperanças, como também de seus desejos. Pela primeira vez na história, ele começa de fato a duvidar do objetivo de seu vagar pela terra. Ele sempre se perdera, mas agora perdeu o próprio endereço. Sob a pressão de filosofias de certas classes altas, em outras palavras, sob a pressão de Rudy Goody, o homem médio desnorteou-se completamente quanto à finalidade de seus esforços. E assim seus esforços ficaram cada vez mais débeis. A simples intenção de ter uma casa própria foi ridicularizada e taxada de burguesa, sentimental ou abjetamente cristã. Sob diversas formas verbais, recomendaram-lhe continuar nas ruas, o que se chama individualismo, ou ir para casas de trabalho, o que se chama coletivismo. Consideraremos esse processo mais detidamente daqui a pouco, mas pode-se dizer aqui que a Rudy Goody, ou a classe governante de maneira geral, nunca faltará uma frase moderna que justifique sua antiga predominância. Os grandes senhores recusarão ao camponês inglês seus 3 alqueires e uma vaca por motivos progressistas, se não o puderem fazer por motivos reacionários. Negar-lhe-ão os 3 alqueires sob o pretexto da propriedade estatal. Negar-lhe-ão a vaca sob o pretexto do humanitarismo. E isso nos leva à derradeira análise desta influência singular que frustrou as demandas doutrinais do povo inglês. Creio que ainda haverá quem insista em negar que a Inglaterra é governada por uma oligarquia. Para mim, basta saber que se um homem tivesse dormido há uns 30 anos sobre o jornal do dia e acordado na semana passada sobre o jornal do dia, ele julgaria estar lendo exatamente sobre as mesmas pessoas. Em um jornal encontraria um Lord Robert Cecil, um senhor Gladstone, um senhor Weedon, um Churchill, um Chamberlain ou um Trevelyan, um Buxton. No outro encontraria um Lord Robert Cecil, um Sir Gladstone, um Sir Weedon, um Churchill, um Chamberlain, um Trevelyan, um Buxton. Se isso não é ser governado por famílias, não consigo imaginar o que seria. Suponho que seja ser governado por extraordinárias coincidências democráticas. 10º tópico: a opressão pelo otimismo. Mas não nos ocuparemos aqui da natureza, nem da existência da aristocracia, senão da origem de seu poder peculiar. Porque é ela a última das verdadeiras oligarquias da Europa. Porque parece não haver nem expectativa imediata de vermos seu término. A explicação é simples, embora estranhamente desconhecida. Os amigos da aristocracia sempre se louvam por preservar as tradições antigas e afáveis. Os inimigos delas sempre a criticam
por apegar-se a costumes grosseiros e antiquados. Tanto amigos quanto inimigos estão errados. De maneira geral, a aristocracia não preserva tradições, nem boas nem más. Não preserva nada, exceto a caça. Quem fantasiaria buscar entre os aristocratas algum costume antigo? Seria como procurar um traje antigo. O Deus da aristocracia não é a tradição, mas a moda, que é o extremo oposto da tradição. Se você quisesse encontrar um antigo toucador norueguês, procuraria por ele na alta sociedade escandinava? Oxe, não. Os aristocratas nunca tiveram costumes. Quando muito têm hábitos, como animais. Apenas a plebe tem costumes. O verdadeiro poder dos aristocratas ingleses sempre esteve no extremo oposto da tradição. A explicação elementar do poder de nossas classes mais altas é esta. Elas sempre se mantiveram zelosamente ao lado daquilo que chamam progresso. Elas estão sempre atualizadas, o que é bastante fácil para uma aristocracia, pois ela é o exemplo supremo daquele estado de espírito de que falamos há pouco. A novidade é para eles um luxo que beira a necessidade. O passado e o presente lhes causam tanto enfado que bocejam com uma horrível fome de futuro. Mas seja o que for que os grandes senhores tenham esquecido, eles jamais esqueceram de sua ocupação. Essa ocupação é apoiar as novas, as coisas novas, a mais falada entre os dignatários das universidades ou entre os ataranhados financeiros. Assim, estiveram do lado da reforma e contra a igreja, do lado de Whigs e contra os Stuarts, do lado da ciência de Bacon e contra a velha filosofia, do lado do sistema industrial e contra os artesãos. E hoje estão do lado do crescente poder do Estado e contra os ultrapassados individualistas. Em suma, os ricos são sempre modernos e esse é o seu negócio. Mas o efeito imediato desse fato sobre a questão que estamos a investigar é singular. Em cada embaraço ou dilema em que o inglês comum se encontra, sempre lhe vem dizer, por alguma razão particular, que tudo aquilo é para seu próprio bem. Ele acordou de um belo dia e descobriu que as coisas públicas, que por 800 anos serviram-lhe a um só tempo de estalagem e santuário, haviam sido repentina e barbaramente abolidas para aumentar a riqueza particular de cerca de 6 ou 7 homens. É de imaginar que se tem aborrecido. Ia a muitos lugares e era posto para fora pelos soldados. Mas não era apenas o exército que o fazia quietar-se. Faziam-no os sábios, tanto quanto os soldados. E os 6 ou 7 homens que tomaram as estalagens dos pobres
disseram-lhes que não faziam aquilo por si próprios, mas pela religião do futuro, pelo alvorecer do protestantismo e da verdade. Assim, toda vez que um nobre do século XVII era pego derrubando a cerca de um camponês ou roubando seu terreno, o nobre apontava, irritado, para a figura de Carlos I ou de Jaime II, que talvez turbassem as feições naquele instante, e com isso distraíam a atenção do simples camponês. Os grandes senhores puritanos criaram a comunidade das nações e destruíram as terras comuns. Salvaram seus mais nobres homens do campo da desgraça de gastar dinheiro com a taxa alfandegária, tirando-lhe o dinheiro do arado e da pá, que eles, sem dúvida, eram fracos demais para preservar. Uma bela e antiga quadrinha inglesa imortalizou esse hábito aristocrático. Ela dizia assim: processa-se o homem ou a mulher, que da terra comunal um pano tolher. Mas fica livre o criminoso mal, que tira ao pato a terra comunal. Mas aqui, como no caso dos mosteiros, confrontamos-nos com o estranho problema da submissão. Se roubam ao pato a terra de uso comum, só se pode dizer que ele foi um grande pato para deixar que isso acontecesse. A verdade é que argumentaram com o pato. Explicaram-lhe que tudo aquilo era necessário para lançar a raposa Stuart em alto mar. Assim foi que os grandes nobres do século XIX, que se tornaram donos de minas e administradores de companhias ferroviárias, garantiram a todos que não o faziam porque assim preferiam, mas em respeito a uma recém-descoberta lei econômica. É assim também que os prósperos políticos de nossa geração introduzem novos projetos de lei, impedindo as mães pobres de cuidar de seus próprios bebês e proibindo seus inquilinos de beber cerveja nas estalagens públicas. Mas essa insolência não é bramida por todos, como era de imaginar, como um ultrajante feudalismo. É gentilmente censurada por ser socialista, pois uma aristocracia é sempre progressista, é uma forma de estar sempre atualizada. Suas festas terminam cada vez mais tarde, pois estão tentando viver o amanhã. 11º tópico: o desabrigo de Jones. É o último tópico desse capítulo. Assim, o futuro de que falávamos inicialmente tem sido, pelo menos na Inglaterra, sempre um aliado da tirania. O inglês comum tem sido despojado de suas antigas posses, sejam quais forem, e sempre em nome do progresso. Os destruidores das abadias tiram-lhe o pão, deram-lhe uma pedra, certificando-lhe de que se tratava de uma pedra preciosa, o seixo branco do eleito do Senhor. Tiraram-lhe o mastro enfeitado de 1º de maio e a vida rural e prometeram-lhe a idade de ouro da paz e do comércio, inaugurada no Palácio de Cristal.
e agora estão levando o pouco que resta de sua dignidade como dono da casa e chefe de família, prometendo-lhe, em lugar disso, utopias a que chamam, de maneira bastante apropriada, antecipações ou notícias de lugar nenhum. Na verdade, estamos voltando ao ponto capital que já mencionamos. O passado é comunal. O futuro deverá ser individualista. No passado estão todos os males da democracia, da variedade, da violência e da dúvida. Mas no futuro haverá puro despotismo. Pois o futuro é puro capricho. Sei que ontem eu era um homem tolo, mas amanhã poderei facilmente tornar meu super-homem. O inglês moderno, contudo, é como um homem que, por alguma razão, deveria ter mantido fora da casa na qual pretendia iniciar sua vida matrimonial. Esse homem, chamemo-lhe de Jones, sempre desejava as coisas divinamente ordinárias. Casou-se por amor, escolheu ou construiu uma casinha que lhe caiu como uma luva, estava preparado para ser um grande avô e um deus local. E justamente quando estava avançando, algo deu errado. Uma tirania, pessoal ou política, súbito privou-lhe da casa e o obrigou a fazer as refeições no jardim da frente. Um filósofo que por ali passava, e que por mera coincidência foi quem o botou para fora, detém-se e, inclinando-se elegantemente sobre as grades, explica a Jones que ele está agora levando uma vida dura graças à generosidade da natureza e que aquela será a vida do futuro sublime. Jones acha a vida no jardim mais dura e que generosa e vê-se obrigado a mudar-se para um alojamento da sua rua próxima. O filósofo que o botou para fora de casa, ao passar por esse alojamento com a provável intenção de aumentar o aluguel, detém-se para explicar a Jones que ele agora está vivendo a verdadeira vida do esforço mercantil. A luta econômica entre ele e a senhoria é a única coisa de onde poderá advir, no futuro sublime, a riqueza das nações. Mas Jones é derrotado na luta econômica e vai então para a casa de trabalho. O filósofo que o botou para fora e que calhava estar naquele exato momento inspecionando a casa de trabalho, assegura-lhe que agora ele finalmente na área república, que é a meta da humanidade, ele está. E está numa comunidade igualitária, científica e socialista, pertencente ao Estado e governada por funcionários públicos. De fato, a comunidade do futuro sublime. Não obstante, há sinais de que o irracional Jones ainda sonha à noite com seu antigo ideal de ter uma casa normal. Pediu tão pouco e ofereceram-lhe tanto. Subornaram-lhe com mundos e sistemas. Ofereceram-lhe o Éden, a utopia, a Nova Jerusalém, quando tudo o que ele queria era um lar. E justamente isso lhe foi recusado. Esse apólogo não traz nenhuma exageração dos fatos ocorridos na história da Inglaterra.
Os ricos literalmente botaram os pobres para fora da velha casa e mandaram-nos para as estradas, dizendo-lhe muito brevemente que aquela era a estrada do progresso. Literalmente, obrigaram-nos ao trabalho nas fábricas e à moderna escravidão assalariada, garantindo a todo tempo que aquele era o único caminho para a riqueza e a civilização. Assim como tiraram o rústico da comida e da cerveja do convento, dizendo que as ruas do céu eram ladrilhadas com ouro. Também agora tiraram da comida e da cerveja da aldeia, dizendo que as ruas de Londres são ladrilhadas com ouro. Os pobres, assim como entraram pelo lúgubre pórtico do puritanismo, também entraram pelo lúgubre pórtico do industrialismo e ouviram dizer que ambos eram os portões para o futuro. Até aqui só tem saltado de prisão em prisão, mas ainda tem caído em prisões cada vez mais sombrias, pois o calvinismo ao menos abria-lhes uma pequena brecha para o céu. E agora vem lhes pedir, com o mesmo tom educado e impositivo, que entrem por outro pórtico sombrio, onde terão de entregar seus filhos, seus poucos bens e todos os hábitos de seus pais a mãos invisíveis. Se esta última abertura é ou não mais convidativa do que as antigas aberturas do puritanismo e do industrialismo, poderemos discuti-la mais tarde. Mas, creio eu, não há dúvida de que, se impuser à Inglaterra alguma forma de coletivismo, será imposta, como tudo o mais, por uma classe política instruída a um povo em parte apático, em parte hipnotizado. A aristocracia estará tão inclinada a administrar o coletivismo quanto estava a administrar o puritanismo ou o manchesterismo. Em diversos sentidos, um poder político assim centralizado é-lhes necessariamente atrativo. Induzir o honorável Tom Noddy a responsabilizar-se pelo fornecimento de leite, assim como pelo fornecimento de selos, não será tão difícil como alguns socialistas inocentes parecem supor, contanto que lhe aumentem o salário. O senhor Bernard Shaw observou que os ricos são melhores que os pobres em conselhos paroquiais, uma vez que estão livres da timidez financeira. Ora, a classe governante da Inglaterra está bastante livre da timidez financeira. O Duque de Sussex estará perfeitamente disposto a ser o administrador de Sussex com o mesmo salário. Sir William Harcourt, típico aristocrata, formulou de maneira bastante sensata: todos nós, isto é, a aristocracia, somos hoje socialistas. Mas não é com essa nota fundamental que desejo terminar. Meu argumento principal é que, necessários ou não, tanto o industrialismo quanto o coletivismo foram aceitos como necessidades, não como ideias e desejos nus. Ninguém gostava da escola de Manchester. Ela só foi aturada
com uma única forma de produzir riqueza. Ninguém gostava da escola marxista. Ela só foi aturada como a única forma de evitar a pobreza. Ninguém, de fato, concorda com a ideia de impedir o homem livre de ter sua própria fazenda, ou uma velha de cultivar seu próprio jardim. Do mesmo modo que ninguém concordava com a batalha sem coração das máquinas. O propósito do presente capítulo cumpre-se adequadamente com a indicação de que esta proposta também é um pis-aller, um mal menor, assim como a abstinência de álcool. Não me proponho demonstrar aqui que o socialismo é um veneno. Basta dizer que ele é um remédio, não um vinho. As ideias de uma propriedade privada universal, mas ainda assim privada, de famílias livres, mas ainda assim famílias, de uma domesticidade democrática, mas ainda assim doméstica. E a ideia de uma casa para cada homem continua a ser a visão real e o imã da humanidade. Pode ser que o mundo aceite algo mais oficial e geral, e menos humano e íntimo. Mas o mundo será então como uma mulher de coração partido, que entra num enfadonho casamento de conveniência, por medo de não conseguir um casamento feliz. Pode ser que o socialismo represente a libertação do mundo, mas ele não é o que o mundo deseja. Fim do capítulo. Até mais ver.